Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião e vamos a mais um episódio com pessoas incríveis, né? Estamos agora aqui para conversar um pouquinho com o pré-candidato a vereador de Governador Celso Ramos, James Amaral. James, é um grande prazer falar com você, né? Uma pessoa com uma história incrível, né? Com grande notoriedade na profissão, com vários projetos, e a gente daqui dos participantes, né, que acompanham o canal, quer conhecer um pouquinho você, para falar um pouquinho dessa história, que é uma história tão bonita, né? E para começar, me fala um pouquinho como o James Amaral começou essa carreira, para a gente saber um pouquinho da tua história. Oi, Ricardo, antes de mais nada, muito obrigado por esse convite. Eu fico extremamente lisonjeado, né, por ter essa oportunidade de vir conversar um pouquinho da nossa vida, do que a gente fez, do que a gente quer fazer, né? E tem muita coisa para a gente conversar, sem dúvida nenhuma. Então, é uma honra estar aqui presente. Mas falar sobre a minha vida é uma coisa que eu fico muito feliz, porque eu confesso que eu tenho orgulho das coisas que me aconteceram ao longo da vida. Primeiro, Deus sempre me iluminou, né? Eu sempre fui uma pessoa muito iluminada por Deus. Eu agradeço todos os dias da vida que eu tenho, da saúde, da família, do serviço, do trabalho que eu tenho. Mas eu vim de uma família tradicional, né, de São José. Meu pai trabalhava no IBGE, né, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Viajava muito na época, no estado todo, e eu nasci em Joinville. Os meus irmãos, não teve um irmão que nasceu na mesma cidade, todos diferentes. Certo. Nós éramos em 7, não temos mais uma, somos em 6 agora, né? E se criamos, né? Eu mesmo me criei em Barreiros, estudei no Colégio Elisandrioli, né? Ali onde eu me formei até o meu, na época, 2º grau, né? Me formei ali. E quando eu tinha 17 anos de idade, que praticamente uma situação onde o jovem vai definir o que ele quer ao longo da vida, Certo. Eu prestei alguns concursos públicos, né, para ver o que ia ser no futuro. Eu fiz o concurso da CAF, o vestibular da CAF, para a formação de oficiais da polícia, que na época era vestibular, hoje é concurso público, mas na época era vestibular. Sim. Eu fiz o concurso público para o Ministério da Saúde, como agente administrativo, e fiz vestibular na UFSC para administração, e fiz o concurso para a AMAN, na época. Lado militar, porque eu tenho um irmão que é coronel e tenho um cunhado também que é coronel. Eu ia até perguntar isso. Por que essa inclinação para a parte de militar, né? E também a indução pelo meu pai. Meu pai sempre gostou muito da atividade militar, né? Sempre gostou muito do meu pai. E, claro, tive essa influência. Quando eu prestei os 4 concursos, passei em todos. E aí fiquei naquela, e agora, o que eu vou escolher? Optei pela Polícia Militar. Certo. E não me arrependo, não me arrependo. Eu fiquei na Polícia Militar durante 35 anos. Eu entrei no dia 4 de março de 1981 e eu saí no dia 4 de março de 2016. Foram 35 anos de efetivo serviço. Fui a coronel com 30 anos de serviço, fiquei sendo 5 anos como coronel. Sim. Disputei o comando geral por 2 vezes, não consegui. Tive no comando regional de Tubarão, que foi um dos comandos maiores que eu tive. Fui comandante regional também da Grande Florianópolis, né? Certo. E tive os comandos também de referência. Eu fui comandante do Batalhão de Operações Especiais, da Cavalaria, do Canil. Enfim, tive uma atividade muito grande ali. Tive a oportunidade também de trabalhar no Tribunal de Justiça. Era como assessor e depois como chefe da Casa Militar. E peguei uma função que muita gente não gostava, que era o gerente das crises agrárias naquela época, que era um movimento extremamente hostil. Sim. Entre as peças do governo, né? Até então tinha uma ideia como era um confronto generalizado entre a força pública e aquele movimento. Certo. E a gente entendeu naquela forma, assim, tinha como conversar com o pessoal. Tinha como a gente trazer esse tipo de movimento como uma ação social. Mas como você teve uma
uma experiência tão ampla, né, toda a sua carreira, né, que você falou que foi em várias pontas, né? Uhum. Isso para você foi tipo assim, um desafio, Não tenha dúvida. mas com competência, né, vamos dizer assim. Mas falou uma coisa, Ricardo, a gente fala, e eu me recordo, na primeira vez que eu fui para um confronto desse para fazer uma reconciliação, Uhum. eu me senti bem preocupado ali da minha segurança. Uhum. Porque tinha uma hostilidade na presença da polícia militar. Uhum. Porque não tinha aquela confiabilidade. Certo. E ao longo do tempo da gente conversando, se relacionando, a gente conseguiu, conquistou isso. E depois de uma invasão, a gente ia lá, fazia uma avaliação, um laudo em cima daquilo, conversava com o juiz da Justiça Agrária, a gente marcava uma audiência de reconciliação e julgamento, Uhum. e fazia aquilo um fato social. A imprensa, o Ministério Público, o INCRA, a Justiça Agrária e a Polícia Militar. E ali a gente se resolvia numa tranquilidade danada. Mas foi uma experiência fabulosa. E o que te levou a, de repente, depois de uma carreira assim tão magnífica, né? Eu estou aqui acompanhando aqui a tua trajetória, né? Com várias qualificações, né? Crescimento na área militar. O que te fez pensar, de repente, em entrar na questão política, né? Qual foi essa vontade, esse desejo, né? Eu acho que isso tudo foi uma construção. Porque eu sou da época em que, quando eu entrei na Polícia Militar, não se falava em política dentro do quartel. Certo. Era eminentemente proibido esse tipo de manifestação. Uhum. Mas a gente vê que a política ela impera absolutamente tudo na vida da gente, desde o nascimento até os últimos dias. A política impera. Ela tem que ser avaliada, porque ali se regula a conduta das pessoas, a conduta de um país, sim, a conduta do mundo, sim, a política, que é uma comunidade, uma sociedade. E a política ela foi gradativamente entrando dentro da instituição, da corporação. Sim. E dentro da corporação eu já comecei a conhecer um pouco mais da política, que a gente não pode ficar leigo. O pior leigo político, ele está fadado ao fracasso. Então o que aconteceu? Quando eu saí da Polícia Militar, que eu sempre tive afinidade com o lado político, sim, eu confesso que eu tinha outras pretensões. Eu tenho graduação em Direito e a minha esposa também é graduada em Direito. A minha esposa é segundo sargento da Polícia Militar, Cíntia, o amor da minha vida. Temos, ao todo, são 5 filhos que nós temos, né? Eu tenho... Você sempre fala, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Ah, não tenha dúvida. Ela já fala diferente. Ao lado de um grande homem tem uma... tem essa situação, né? Certo. Então, a nossa ideia, como ela também é graduada em Direito, o meu mais velho é técnico de informática, não, está bem sucedido. O meu de 21 anos, ele está na 9ª fase de Direito, já tem a OAB, então... Sim. Já passou na prova e agora ele vai ser advogado assim que se formar, né? Então, já pensando nisso, a nossa ideia era só estudar o direito, né? E trabalhar na advocacia, enfim. Uhum. Foi quando eu me aposentei. O que aconteceu? Naquela ocasião, o Juliano, diga-se passagem, o melhor prefeito que teve até agora na história de governador Celso Ramos. Foi um diferencial. A chegada dele... são 2 situações, antes do Juliano e depois do Juliano. É um cara fabuloso. É um cara que fez um diferencial muito grande, governador Ramos. Não tenha dúvida nenhuma. Muito competente, tem uma visão gestora fabulosa, tem criatividade, tem coragem, tem criatividade. E tive a honra de ser convidado por ele para montar e construir a Secretaria de Segurança Pública. Minha área, né? Sim. E dentro do campo político-administrativo. Né? Uma oportunidade até interessante, que você é um profissional técnico, né? Com a experiência ampla que você já tinha, né? E teve essa oportunidade para atuar numa área, né? Que seria mais um novo desafio para você. Não tenha dúvida. E tem uma coisa também, Ricardo. Eu fui muito bem recebido. Eu tenho casa em Governador Celso Ramos há 39 anos. E lá eu adotei aquela cidade lá como meu canto. Eu criei meus filhos lá. Meus filhos estudaram na rede pública também, que, diga-se passagem, é fabulosa. Sim. Fabulosa. E eu tenho muito orgulho de falar isso.
Hoje, né, meus filhos já estão em nível de universidade, ensino médio, então não aproveitei nessa condição porque ainda não temos nível superior em Governador Celso Ramos. Mas eu tenho profundo orgulho de dizer que eles ficaram ali. E nessa condição de ser chamado por Juliano, que eu montei a Secretaria de Segurança Pública, aquilo foi evoluindo. Né? As coisas foram acontecendo. É claro, a gente tem uma facilidade, como em razão de ser coronel da Polícia Militar, nós tínhamos muito conhecimento, sabíamos qual o rumo para poder trazer benefício para o próprio município. Sim. E ali, sim, de um grupo, né, eu não, em momento algum, eu avoco para mim essa responsabilidade. Eu distribuo isso muito com a equipe fabulosa que veio trabalhar comigo, com o apoio do Juliano na época. Nós fizemos a Secretaria de Segurança Pública. O Juliano é bem visionário, né? Não tenha dúvida disso. Ele sabe disso. E aí, ali foi criado também a Defesa Civil, né? Que hoje tem credibilidade, inclusive até no próprio Ministério Público. Os laudos, né, que acontecem ali da nossa cidade são providenciados, são feitos pela própria Defesa Civil. E são aceitos, inclusive, até em inquéritos, são respeitados. Né? Nós instituímos lá também a questão da autoridade de trânsito no município, porque quando nós assumimos, o trânsito do município era subordinado ao governo do Estado, por não ser municipalizado. E nós fizemos uma solicitação para que fosse municipalizado. E na época aconteceu a pandemia, ficou tudo bloqueado. O governador Celso Ramos foi o primeiro município, durante a pandemia, que fez a solicitação da municipalização do trânsito. Quando terminou, conseguimos essa nomeação pelo Denatran, que é lá em Brasília. Sim. Recebemos a portaria, né, como já dentro do sistema de trânsito. Sim. Já teve a autoridade de trânsito, aí instituímos os recursos de defesa prévia ali dentro. Algo extremamente novo para o município? Não tem Jari, hoje tem Jari lá em Governador Celso Ramos. Jari, depois eu vou conversar um pouquinho, a Jari está meio conturbada. Falta um pouquinho mais de apoio, falta um pouquinho mais de visão, falta um pouquinho mais de respeito com as pessoas que precisam da Jari. Nossa Jari hoje tem um problema. Para ter uma ideia, nós tínhamos recursos que foram inventados na Jari, que não era em Governador Celso Ramos, eles entravam ou em Biguaçu, aqui em Biguaçu, ou em São José. O que acontece? Quando nós municipalizamos, vieram todos para cá. Vários. Mais de 200, 300 recursos vieram. E o procedimento convencional, o que era? Julgar os recursos. Sim. Também chegou para mim como autoridade de trânsito. Sim. E a gente não pensou duas vezes em fazer o julgamento. Sim. Só que a Jari é composto com uma composição de julgadores. E esses julgadores, eles estão ali e tem uma lei específica para o trabalho dos julgadores, que é uma previsão legal. E nós fizemos lá, que foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, a questão do pagamento da Jari. E ela até hoje não foi pago, o trabalho dos profissionais. Porque as Jaris antigas, que eram feitas fora do município, também eram remuneradas com recurso do próprio governo de trânsito, governador de Celso Ramos. Sim. E hoje, nós continuamos com o recurso do convênio de trânsito dentro do município. Sim. E até eu sair, não sei agora, estou falando do que eu tenho conhecimento. Quando eu saí, essa equipe da Jari não eram remuneradas. Então, as sessões, elas começaram a ser muito prolongadas. O que aconteceu? Qual foi um fato extremamente ruim? Quando tem uma Jari, é porque o cidadão já entrou com recurso. Ele perdeu, ele recorreu à Jari. Está esperando ser julgado o próximo segmento, digamos assim, uma segunda instância, falando como se fosse uma esfera judicial. Sim. Mas quando acontece a administração pública não julga em tempo hábil, existe um procedimento legal que é a aprovação do recurso, né, a aceitação do recurso por decurso de prazo. A pessoa pode ter cometido uma infração de trânsito grave. Sim. Ele entrou com recurso na Jari
a administração pública não julgou em tempo hábil, por consequência dessa falta da administração pública, esse infrator que cometeu uma infração, ele é beneficiado pela aprovação do recurso dele por decurso de prazo. E isso é extremamente incômodo para mim quando eu estava lá. Sim. Muito incômodo. Mas é um procedimento administrativo que com certeza deve estar resolvendo. Esse é um fato que eu imagino que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Não tenha dúvida disso. E mais você que foi aprofundou essa situação, né? Eu queria pedir um momentinho para você. A gente está sendo aqui apoiado pelo Farmácia Capitão Saúde, que é uma farmácia temática de Bombinhas, que está nos apoiando nesse episódio. Trouxe de presente para você um kit. Opa! Tá? Muito obrigado. Renato, tá? Que é o responsável lá da Capitão Saúde. Opa. Quis dar essa lembrança para você. Muito obrigado, Renato. E temos aqui também uma lembrança para quem fizer, se a gente chegar a 100 curtidas, o melhor comentário, a gente vai dar esse kit aqui para o melhor comentário. Puta que beleza. Queria agradecer, Renato, por todo esse apoio, né? E está apoiando o nosso episódio. Mas vamos lá. Falamos um pouquinho da sua vida, falamos um pouquinho também do seu projeto, né? E o que os moradores de governador Celso Ramos devem esperar do candidato James? Eu acho que pela algumas pessoas que já me conhecem, sabe da forma como eu tenho agido, né? A minha proposta sempre foi a dignidade. Eu acho que um político digno, ele consegue fazer muita coisa para a sociedade. Ele não precisa absolutamente nada se ele tiver dignidade. A dignidade de todos os aspectos. A dignidade da educação, a dignidade da coerência, a dignidade do respeito e a dignidade da competência. Quando se propõe para se fazer alguma coisa para a comunidade, eu acho que ele tem que, no mínimo, se preparar. Ele tem que, no mínimo, conhecer um pouco do que ele pode fazer para aquela sociedade. Eu nem digo no mínimo, eu acho que tem que ser. Se você está representando, né, aqueles moradores, você tem que realmente conhecer as dificuldades. Não né? tenha dúvida. O mínimo é o mínimo. Né? Por isso que, assim, em respeito à cultura açoriana, à cultura da maricultura, à cultura do pescador, a cultura do turismo rural, a cultura do turismo de temporada, a respeito a toda aquela comunidade, eu estou me preparando muito para isso. Tanto que aqui em primeira mão, quero falar que eu já tenho, não está pronto ainda, mas o meu plano de governo. Esse é um plano de governo que ele tem alguns projetos, né, que eu penso, evidentemente está focado em algumas áreas específicas, né? Sim. Por questões legais eu não posso fazer nenhuma apresentação formal, Sim. mas tem sim a ideia, se eleito for, né, de apresentar um trabalho, né, especificamente para aquela comunidade. Sim. Nos campos onde eu sou técnico e, evidentemente, na condição da vereança, onde pode ajudar muito a gestão administrativa municipal. Sim. Então, eu acho assim que um vereador, ele quando se capacita para isso, ele não pode estar limitado única e exclusivamente às questões políticas. É interessante, é importante, você tem sim um vínculo político, é fundamental. Mas personalidade, criatividade, competência, comprometimento com a coisa pública é fundamental para um gestor público, seja de qualquer instância. Seja qualquer instância, vereador, prefeito, vice-prefeito, secretários, enfim, ele tem que estar comprometido com a coisa pública. Sim. Era uma coisa que eu sempre fiz. Como eu sempre fui da questão da polícia militar, e eu sempre trabalhei para a comunidade. Sim. Aí fala assim, não, estava lá para prender bandido? Não. Também, não tenha dúvida disso. Mas tem as questões, faz parte.
mas tem as questões sociais. Sim. O bandido é preso, mas depois de preso tem que ser respeitado. Sim. A polícia militar, ela prende bandido, mas ela também ensina. Nós temos aí o PROERD, que vai nas escolas, orientando as crianças da questão do problema das drogas. Sim. Nós temos os conselhos comunitários, que é nas comunidades, que é fabuloso isso, né? Aí nós temos a polícia comunitária também, a rede de vizinhos, enfim, são ações sociais. É isso que eu quero trazer também para a questão política. Sim. Muita coisa dá para fazer, muita coisa. Governador Celso Ramos, para ter uma ideia, eu sempre falo isso, o Juliano, ele quando assumiu a prefeitura, né, numa eleição até que foi bem disputada. Foi bem acirrada, né? Ele pegou um município com uma arrecadação de 30 milhões, com as contas todas elas reprovadas no Tribunal de Contas, com a frota sucateada, os funcionários todo dia estimulados pela carreira a plano de carreira. Ele reformulou tudo aquilo. Ele, em 8 anos, para ter uma ideia, quando ele fez 4 anos, ele regularizou todas as contas. Ele foi o candidato até hoje mais bem, o número de votos de uma reeleição. Foi fabuloso. Ele fez o seu sucessor. Infelizmente, não correspondeu à expectativa que a gente esperava. E a primeira vez que ele se candidatou a prefeito, né? Ninguém acreditava que ele ia entrar, e ele foi lá e mostrou que é possível e que consegue fazer algo diferente, né? Exatamente. E fez. E fez. E fez. Por isso que eu valorizo muito sobre a questão da criatividade. Sim. Para ser um gestor público, ele não pode ser limitado única e exclusivamente àquela situação do município. Ele tem que prevalecer a ideia dele de mandar esse município para frente, Sim. trabalhar para frente. O Juliano tem essa visão, sempre teve, e vai continuar tendo, não tenha dúvida disso. Ninguém acreditava, por exemplo, que governador Celso Ramos iria ter um título internacional. E na época dele, nós conseguimos 2 praias com o título da Bandeira Azul. A Bandeira Azul, né? A Bandeira Azul, o amigo sabe, é uma comissão internacional. Sim. Que é lá no Canadá que eles elegem as melhores praias do mundo. Sim. O governador tinha 2. Perdemos uma, temos uma. Uhum. E tomara que não perca. Tomara que não perca. Então tem essa visão. Aí falaram também que a coisa louca é trazer o Mercado Livre para o município. Está lá, 5 mil empregos. Além de uma arrecadação que favorece o município, né, através de recursos para o próprio município, uma quantidade imensa de empregos, né, que a população precisava. Isso só gerou movimentação de renda no município. Não tenha dúvida. E isso, na verdade, Ricardo, foi tão importante que assim, né, de 30 milhões que pegou, ele entrega o município com mais de 140 milhões. Com dinheiro em caixa, os projetos ponto, as contas em dia, projetos que até há pouco tempo estavam sendo feitos com recursos conseguidos naquela hora. E o governador Celso Ramos, ele tem capacidade incrível de desenvolvimento. Nós temos, para ter uma ideia, só o nível de arrecadação que é prevista dentro do governador é fabuloso. Quais são o tipo de renda? Nós temos as taxas que são feitas nas construções civil, os impostos que são pagos, a outorga onerosa, o solo criado, o COSIP, o convênio de trânsito. Nós temos uma série de arrecadações que esse município pode desenvolver muito. Sim. Só tem que saber como trabalhar esses recursos. Tem que ser gestor. Exatamente. Né? E para ser gestor tem que ter experiência. E o Juliano tem experiência, e você também, né? Você já demonstrou isso através do seu próprio currículo aqui, né? Que não precisa... o próprio currículo já mostra que exatamente você está preparado para esses desafios, né? Como o Juliano também, do qual vocês estão num grupo forte para que isso aconteça, não é isso? Essa é a nossa pretensão mesmo. Sim. Porque a ideia como o Juliano também, ele é independente, eu também sou independente, a nossa ideia, que é primordial dessa equipe que está, é fazer governador Celso Ramos voltar a crescer. Que tem um potencial fabuloso. Nós temos aquelas praias maravilhosas. Nós temos atividade rural ali que é fabuloso. Para ter uma ideia, Ricardo, assim, nós temos... Tem uma matéria que foi feita pela Jornal Gazeta, se não me engano, sobre os municípios do Brasil. Né?
E dos 100 primeiros, acho que foram 4 municípios de Santa Catarina que foram eleitos. Sim. O governador Celso Ramos ficou na casa de 600 e pouco. Mas o primeiro limite era que os municípios que tinham até 100 mil habitantes. Nós Sim. temos lá 17 mil. Então, a gente nem conseguimos competir. Sim. Mas se fosse colocar com nível de estrutura que existe em governador Celso Ramos, aquilo pode aumentar muito. Nós não temos uma rede hoteleira, né, tem muitas coisas para ser feito ali, mas para isso tem que ter que... O número de praias que tem lá, com potencial de natureza esplêndido. As redes sociais, YouTube só fala de governador Celso Ramos como algo maravilhoso, né? Falta explorar isso para trazer recursos, trazer melhora para a população, até para ser um símbolo de Santa Catarina. Porque se fala de Santa Catarina, fala o quê? Beto Carreiro, né? Oktoberfest. Camboriú, né? E por que governador não pode estar nessa rota, não é verdade? Pode estar, deve estar, tem que estar. E vai estar. Amém, com certeza, meu amigo. E aí, assim, a gente fica muito empolgado porque a gente vê tanta coisa boa que dá para fazer daquele nosso pessoal lá. Sim. E é gostoso quando você sabe que tem um local que a gente pode mudar, né? Mais ainda, foi feito muita coisa, foi feito, mas tem muito mais potencial por aí. Muito, né? muito, Só muito. basta ter competência, capacidade e experiência. E experiência vocês têm, né? E o que a gente mais quer, Ricardo, é trazer qualidade de vida para o nosso pessoal. Sim. O nosso pessoal, o governador Celso Ramos, ele tem uma comunidade maravilhosa. As pessoas são extremamente gentis. Nós temos pessoas em governador Celso Ramos, assim, 99,9% pessoas extremamente receptivas. Sim. São pessoas que querem também o melhor para o município. Querem o melhor para a vida deles e querem o melhor para o município. E isso é fabuloso. Porque o que a gente percebe ao longo desse tempo, que quando tem uma boa vontade, a recepção da comunidade é fabulosa. Porque eles sabem que a pretensão é única e exclusivamente para trazer uma qualidade de vida para aquele município lá. Sim. E as pessoas merecem isso, merecem. As pessoas merecem uma água de qualidade. Meu Deus, toda temporada falta água lá. Nós tivemos um problema ali da energia elétrica. Sim, e falta energia elétrica demais, né? Mas uma vez eu dei um amigo meu falou assim, Chamos, que estás falando energia elétrica da prefeitura? Não tem nada a ver. Tem muito a ver. Tem muito a ver, sim. A prefeitura ela tem bastante relacionamento com o Estado para que tenha uma prioridade na atenção, que é fundamental a questão da energia elétrica, meu Deus. É o papel do gestor público. Não tenha dúvida. Trazer recurso, trazer novos negócios, Exatamente. Corrigir falhas, mesmo que seja de prestadores de serviço, é o papel dele. Né? Exatamente, é o compromisso dele. Compromisso. Uma vez que ele recebeu o voto para ser eleito para representar o seu município, ele tem que se dedicar 24 horas por dia durante a sua gestão pública, porque é um mandato. Sim. Esse mandato tem que ser honrado. É isso que eu sempre falo. A pessoa pública, principalmente num cargo eleitoral, se ele se propõe a ser eleito pelo povo, ele tem que corresponder à confiança daqueles votos que recebeu. Sim. Porque eu tenho uma situação também pessoal, né, que governador Celso Ramos tem uma coisa atípica. Tem muitos vereadores eleitos que nunca exerceram, praticamente nunca, a condição de vereadores. Quer dizer, ele recebe o voto do seu eleitor. Sim. Porque o voto do eleitor para o vereador é para que eles sejam representados na Câmara de Vereadores. Exatamente. Por a necessidade que eles precisam. Mas não, o que acontece? Vários se elegem e não exercem a vereança. Vão para uma secretaria, porque, sei lá tem mais voto, tem mais poder, enfim. Sim. Mas, no meu ponto de vista, o vereador eleito deveria exercer a vereança e honrar
credibilidade que o seu eleitor lhe pôs para colocar naquela condição, para lhe representar. Se ele sair vai como secretário, acabou, não tem mais espaço um outro vai ocupar o espaço. Um outro que não foi escolhido, pela população. Né? Então, exatamente. Assim, a ideia não é essa. Né? Tudo bem que isso pode acontecer, mas que não seja uma regra. Né? Exatamente. Mas qual seria, por exemplo, como vereador, qual seria a sua, não sei se você pode falar, mas qual seria a sua principal bandeira? Em que área? Eu não posso, por questões da justiça eleitoral, eu não posso aqui definir exatamente projetos, sim. O que eu posso falar, e falo com maior tranquilidade e realmente me empolgo quando eu falo, é a vontade de realmente trabalhar muito para aquele município. O pessoal sabe a minha especialidade, mas eu penso o município como um todo. Né? Eu não vou trabalhar única e exclusivamente num único projeto. Até porque você vai atuar como vereador daqueles que votarem em você e daqueles que não votarem em você. Não tenha dúvida nenhuma, eu vou ser vereador de todos. De todos. Se eu for eleito, né? Tomara Deus que sim. Mas a ideia é o trabalho para a comunidade. Preservar a condição da coisa pública. Como um homem público. Como eu sempre trabalhei na minha vida toda. Sempre trabalhei para as pessoas. E quando a gente é nomeado, eu sempre falava isso, quando a gente vinha lá para conversar com a minha equipe de trabalho, assim, olha pessoal, todos que vêm aqui, todos, eles estão precisando de alguma coisa. Nós temos que, no mínimo, tratá-los com respeito. Ouvi-los, né? Ouvi-los. Porque às vezes não acontece que é limitado nas tuas ações, né? Mas bem recebido, tentar resolver, acho que é fundamental. Porque o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho. Ele vive em comunidade. E a comunidade, quando ela é hostil, não há qualidade de vida. Já ao contrário, quando existe uma harmonia, uma dedicação, uma educação, um bom viver, pode ter certeza que o trabalho desenvolvido ali, ele vai ser com qualidade. Eu sempre falei, quando a gente sai de casa, já começa dentro de casa. O ambiente dentro de casa é fabuloso, porque quando está tudo bem dentro de casa, tu vai trabalhar bem também contigo. E quando base, né? Não tenha dúvida. E quando lá dentro do nosso serviço, a gente pega uma equipe e tu faz ela trabalhar com amor, com o trabalho dele. Esse amor, essa harmonia que existe, ela se reflete nas pessoas que vão chegar ali. Isso é fabuloso. E eu, graças a Deus, eu fico muito feliz, como eu falei do início, eu tive uma equipe maravilhosa, em que o fundamental era atender bem as pessoas. E lá, graças a Deus, às vezes não dava para atender na plenitude, que a gente também é limitado, mas sempre foram bem atendidos. O que a gente podia, né? E essa é a meta, esse é o caminho. Eu sempre falava, até que quando eu prendia bandido, eu respeitava o bandido também, está preso. Depois de preso, está preso. Não tem mais nada. E tem que respeitar. Trabalhando na atividade pública, nós temos que trabalhar para a sociedade. Isso é o fundamental, o carro-chefe disso. De qualquer gestor público. Tem que trabalhar para a comunidade. E com relação, por exemplo, a sua família, vamos dizer assim, né? A gente não falou um pouquinho da sua base, né, estrutural. Para aquele eleitor que quer saber como é o James na intimidade, como que você é, a sua família? Fala um pouquinho dela. Ótimo. Eu tenho, como falei, tenho uma família maravilhosa. Né? Eu tenho muito contato com meus irmãos, a gente sempre está juntos, sempre conversando. E a minha família, como falei, sou casado com a Cíntia, que é sargento da Polícia Militar. E eu tenho meus 5 filhos, né? É o Fábio, de 34 anos, que é TI. Tenho o Guilherme, de 21 anos, que está se formando em Direito. A Gabriela está fazendo 18 anos, que vai entrar agora no ensino superior. O James Filho, conhecido como Dedinho, porque quando eu era pequeno eu tinha um apelido de Dedi, e ele é o Dedinho, nosso ali. Também tem 15 anos, está no ensino médio. E a minha caçulinha, a Letícia, vai fazer 14 anos, está terminando o ensino fundamental, entrando para o ensino médio. Aí nós, como eu falei,
há 39 anos eu tenho casa em Governador Celso Ramos. Sim. Os meus filhos eu criei tudo ali. Sim. Eu não morei definitivamente em Governador Celso Ramos. Eu comprei aquela casa lá, desde pequeno, Sim. eu sempre gostei. Meu pai me levava para Governador Celso Ramos. O pai gostava muito de pescar com aquele... uma pandorga com os anzóis. Isso ficou na sua memória, né? Ficou. E eu me lembro que a gente ia lá, passava a noite lá, o pai pescando com os amigos, né? Espinhel, se não me engano, Espinhel. E a gente passava, e ficava muito lá, e era ali Governador Celso Ramos, né? Que não tinha nada, absolutamente nada ali. Era só nós ali. E eu, depois de adolescente, eu gostava muito de surfar. Eu adorava surfar. E a praia que a gente escolhia era Governador Celso Ramos, que tinha 2 ônibus, um que ia e um que voltava. E a gente pegava aquele ônibus, senão tinha que pegar carona para voltar. E acampava por lá. E eu sempre tive Governador Celso Ramos como uma paixão minha. Eu não ia para as praias da ilha, eu vinha sempre para cá. Sim. E aí, quando eu era tenente, eu tive a oportunidade de comprar o terreno onde tem minha casa. Eu comprei num dia à noite, que vim de viagem, nem sabia, mas eu, como conhecia, aqui tá bom. E a minha mãe falou assim, meu Deus, tu vais comprar terreno sem olhar? Eu disse, não, mas eu conheço aqui, mãe, aqui é o terreno. E ali fiz uma casa, né? E até então era só casa de praia. E é um paraíso, né? E depois fui morar lá, né? Aí fui morar lá com a Cíntia, aí com os nossos filhos, e a gente tem lá um carinho danado pelaquela cidade lá. Aquilo eu sempre falo assim, agora nessa transição dos filhos estão crescendo em universidade, eu também tenho um apartamento em São José. Então, mas como eles agora estão na universidade, aula e tal, eles ficam bastante no apartamento lá. Mas a pretensão minha é única e exclusivamente depois de aposentados, eu e a minha esposa, é morar em Governador Celso Ramos e não tem mais onde voltar. Já moramos lá, porque a gente ama muito lá. E temos também um apartamento. Mas definitivamente, depois de aposentados, Sim. é o nosso tempo ali. É o seu descanso, né? Vamos dizer assim, vai ser o lugar onde você vai trabalhar, se Deus quiser, na política, né? E dar continuidade na sua vida mesmo, né? Eu também, Ricardo, eu confesso também eu não abro mão, né, quando estou de folga, de uma boa conversa com os amigos, do futebolzinho do final de semana, isso maravilhoso. Ontem, inclusive, joguei bola, estou todo doído, mas faz parte, porque fazer 62 anos já não é mais um guri para estar jogando, mas eu gosto de jogar ali. Gosto do pagode. Sim. Eu sou apaixonado por música. Aí também gosto da confraternização entre os amigos. Sim. Isso é fabuloso. Isso é saudável, né? Muito bom, muito bom. Na verdade, a gente vem da minha família, a maior parte é músico ali também. Meu irmão toca violão, o outro irmão também toca violão. Minha mãe cantava muito bem. O meu pai só tocava com 2 garrafinhas, batia e fazia. Tempo bom, meu amigo. Mas participava, né? Sem dúvida nenhuma. James, eu queria dar esse espaço agora para você. Tá? Tem as câmeras nossas aqui para você falar o que você deseja falar para aquele eleitor que vai doar seu voto para você, apostando numa pessoa com toda a bagagem que você tem, no que você conversou, a pessoa de família que você é, com toda a carreira sólida que você tem. E eu vou dar esse espaço para você falar e falar com esse eleitor ou para quem você quiser, que é um momento seu aí para conquistar o seu futuro aí. Muito obrigado, Ricardo. Desde o início eu fico muito contente de ser convidado aqui. É um espaço maravilhoso e essa oportunidade ímpar. Certo. Mas falar para as pessoas que estão nos assistindo. A minha vida sempre foi muito clara. Eu tenho os meus defeitos, como todo mundo tem, mas tenho a minha simplicidade com o dia a dia. Mas um compromisso que a gente sempre tem é com a verdade. É com o trabalho, é o comprometimento em se fazer ser útil para a sociedade. A sociedade ela precisa de muitas coisas e nós precisamos ser felizes. Sim. A procura da felicidade é fundamental e a pessoa só vai ser feliz quando ela for verdadeira e ela se respeitar. Eu falo que o respeito é fundamental
em absolutamente tudo. Quanto mais a pessoa tiver uma vida íntegra, melhor é a qualidade da vida da sua sociedade. O compromisso que eu tenho é exatamente isso, de trabalhar para as pessoas ser felizes, Sim. que é o fundamental. O que podem esperar de mim, não tenha dúvida nenhuma. Dedicação total, principalmente honrar a confiança que foi dedicada a mim de uma função extremamente importante para a vida. Exercer um cargo de vereança. Isso é fabuloso. Mas o futuro está nas mãos de Deus. Sim. E das pessoas que, por bem acharem, fazer os seus procedimentos. Verdade, gente. A vida é difícil, né? A gente toma muita pancada na vida, mas quando a gente tem dignidade, competência, foco, as coisas tendem a dar certo. Não tenho Eu tenho dúvida. muita expectativa que você conquista seus resultados. O canal aqui está sempre aberto para você, tá? E que esse projeto dê muito certo e vai dar certo. Tá? Amém. Muito obrigado por estar aqui, dando esse depoimento, contando um pouquinho da sua história, que foi bacana, como eu falei no início. A gente sempre convida pessoas especiais e você é uma pessoa especial. Muito obrigado, Gênesis. Eu que agradeço, meu amigo. Tudo de bom. Para o amigo também.